Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor nos reúne para mais um tempo de conferência. E nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu queria abrir com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro Samuel, capítulo 15. Irmãos, o meu encargo nesse tempo de conferência é falar um pouquinho sobre o segredo dos vencedores. Nós estamos vivendo, acreditamos que estamos vivendo os últimos dias e que o Senhor tem o interesse de preparar o seu povo para a sua volta. Então eu queria falar um pouco sobre alguns princípios espirituais da vida vitoriosa e um pouco sobre a realidade do reino, a realidade que nós experimentamos agora. Nós sabemos que o reino do nosso Senhor, ele pode ser dividido em realidade e em sua manifestação. Nós estamos vivendo agora a realidade do reino. Eu queria poder falar com os irmãos um pouco nesse tempo sobre esse assunto. Vamos ler 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1. 1 Samuel 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-me rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora para as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os confiou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído rei a Saul, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos?
e o mugido de bois que ouço. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruíram totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Não te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim desfilhada ficará a sua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul sobre Israel. Vamos ter uma palavrinha de oração, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós nos dobramos perante a sua pessoa com santo temor e santa reverência, Senhor, pedindo ao Senhor que fale conosco nesta manhã. Nós carecemos ouvir a sua voz, nós carecemos a sua correção, a sua iluminação, a sua exortação. Nos ajuda no teu nome,
Ó Senhor, nos dá ouvidos capazes de ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor. Nos ilumina, nos desperta do sono e nos ajuda, Senhor, a viver e servir no centro da Tua vontade, para o Seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Em nome de Jesus nos abençoa. Em nome de Jesus, nós colocamos este tempo nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que nos visite nesta manhã. O Teu nome santo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amados irmãos. Irmãos, nós sabemos que alguns livros, todos os livros da Bíblia, todos os livros da palavra de Deus, muitos eruditos se debruçaram sobre a palavra e eles descobriram que cada livro da Bíblia, ele tem uma chave que abre esse livro, tá? Existe uma palavra-chave e existe um versículo-chave que abre os livros da Bíblia. Quando nós estudamos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, a palavra-chave do Evangelho de Mateus é a palavra reino. Então, quando nós estudamos o Evangelho de Mateus, nós temos de estudar esse Evangelho com essa palavra-chave em mente, porque é essa palavra que vai abrir esse Evangelho, que nos vai dar entendimento, que vai nos ajudar a interpretar este livro. Mas no Antigo Testamento, nós temos pelo menos 3 livros que tem basicamente a mesma palavra-chave de Mateus, que é a palavra reino. Esses 3 livros são os livros de Samuel, os livros de Crônica e os livros de Reis. Esses 3 livros, eles também falam do reino. Mas nós sabemos que os livros do Antigo Testamento, eles tratam do reino de uma maneira alegórica. Eles projetam uma sombra desta realidade. Então, quando nós estudamos o livro de Samuel, o livro de Crônicas, o livro de Reis, e nós vemos as experiências daqueles monarcas com o Senhor, essas experiências desses homens, ela está falando para nós do que é a experiência da realidade do reino. O reino do Senhor, a gente se lembra que o nosso Senhor Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, assim como João Batista, ele iniciou dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele estava falando que a realidade do reino havia acabado de chegar com a sua chegada a este mundo. E o que era a realidade do reino? Era que agora o Filho de Deus nesta terra, ele estava sendo governado por um trono nos céus. Ninguém até ali tinha vivido a experiência de viver uma vida de perfeita obediência ao trono de Deus, como nosso Senhor Jesus estava vivendo nos dias da sua encarnação. Então, aquilo era a realidade do reino. Então, quando nós estudamos os livros de Samuel, Crônicas e Reis, esses livros, de alguma forma, eles estão falando para nós desta mesma realidade. Então, o que é o reino dos céus? O reino é que agora que o nosso Senhor Jesus está lá no céu, no trono, assentado à destra da majestade nas alturas, como nosso Senhor e como nosso cabeça, Ele quer nos governar. Ele quer nos governar agora. Para que, se nós conseguirmos viver uma vida de absoluta obediência à sua vontade, esta vida de obediência à sua vontade nos qualifique naquele grande dia, quando o Senhor voltar, a podermos nos sentar no trono e governar com Ele os 1000 anos. Então, eu queria falar um pouco desta realidade à luz do livro de Samuel, alguns capítulos do livro de 1 Samuel. Irmão, nesse livro de Samuel, obviamente que não vai dar para iniciar dos primeiros capítulos, porque o tempo não vai nos permitir. Nesse capítulo de Samuel, nós vemos que Saul, ele se torna o primeiro rei de Israel, o primeiro monarca de Israel. E como primeiro monarca de Israel, Saul, o Senhor dá uma ordem para Saul. O Senhor disse para Saul que ele deveria
ir e executar os amalequitas. O Senhor disse que ele deveria destruir totalmente os amalequitas e tudo que tivesse. No versículo 3 diz assim: não lhe poupes, nada lhe poupes, porém matarás a homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumenta. E o texto diz no verso 4 que o rei Saul convocou o povo e os confiou em Telaim, os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua totalmente com eles, porque usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Mas quando nós chegamos no versículo 8, o texto diz que ele tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu ao fio da espada, e Saul e o povo pouparam a Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Irmão, o Senhor é um Deus que não admite obediência parcial. Deus é um Deus que só satisfaz com obediência integral. O rei Saul, ele substituiu a obediência pelo Senhor pela sua boa intenção. E o fato de Saul ter falhado em obedecer de forma integral ao Senhor levou ele a fracassar, levou ao seu fracasso. Fracasso em sua obediência o levou a uma consequência grave, que foi a perda do trono. Ele perdeu o reino por causa da sua desobediência. Então, o que que significa? O que que o Senhor está querendo falar para nós aqui? O Senhor está querendo dizer para nós que todos nós hoje somos chamados a viver essa vida de obediência. E à medida que nós experimentamos uma vida de obediência hoje, na nossa caminhada com o nosso Senhor, quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo, o Senhor nos introduz na realidade do reino. Quando nós obedecemos à voz do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, nós somos introduzidos na realidade do reino. E viver a realidade do reino é basicamente se deixar ser governado pelo trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi exatamente desta forma que o nosso Senhor Jesus viveu. Ele viveu em perfeita obediência à vontade do Pai. E o Senhor agora nos chama para viver da mesma forma. O rei Saul, ele fracassou em obedecer. E porque ele fracassou em obedecer, ele perdeu o reino. Ele perdeu o trono. Nós hoje precisamos, irmãos, entender que existem basicamente dois princípios que devem governar o nosso relacionamento com Deus: santidade e obediência. Nós precisamos aprender a viver diante do Senhor uma vida de santidade e uma vida de obediência. Se nós fracassarmos em vivermos esses dois princípios de santidade e de obediência, nós não teremos naquele grande dia, na vinda do nosso Senhor, o direito de participar do reino. Agora, quando nós lemos o texto, e o texto diz, o Senhor dá uma ordem ao rei Saul, que destrua totalmente os amalequitas. Por que que Deus havia ordenado que Israel destruísse os amalequitas? Por que que o Senhor estava tão ofendido com os amalequitas? A gente vai se lembrar, irmãos, que no livro de Êxodo, no capítulo 17 do livro de Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito, a primeira nação que se levanta contra Israel são os amalequitas. Os amalequitas se levantam contra Israel para destruir. Vamos ler esse texto rapidinho? Êxodo capítulo 17.
Êxodo capítulo 17. Vamos ler. Êxodo capítulo 17, versículo 8 diz o seguinte: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do monte, no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Porém Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando, porém, Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele não se assentou, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira, e disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmão, a desobediência de Saul ao Senhor, e não ter riscado os amalequitas do mapa, a destruir totalmente os amalequitas, era uma desobediência a um mandamento prévio do Senhor. Havia um mandamento prévio do Senhor de que Israel deveria destruir totalmente os amalequitas, porque os amalequitas foram os primeiros a se levantarem para destruir Israel, quando Israel estava saindo do Egito. Em Deuteronômio capítulo 25, versículo 19, diz o seguinte: Deuteronômio 25, versículo 19, diz o seguinte: Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então, meus irmãos, Saul, ele cometeu um erro grave. Ele desobedeceu o mandamento do Senhor. Ele desobedeceu o mandamento do Senhor, cujo propósito era destruir totalmente os amalequitas. Mas, meus irmãos, quando nós tentamos entender, quando nós interpretamos esses textos do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, quem é Amaleque à luz do Novo Testamento? Você sabe quem que é Amaleque no Novo Testamento, irmão? À luz do Novo Testamento, Amaleque é a nossa carne. Amaleque, de acordo com o Novo Testamento, ele é a nossa carne. A nossa carne, já existe um veredito do Senhor para a nossa carne, que é a sua morte. Quando nós nascemos de novo, nós não podemos mais conviver com a nossa carne. A nossa carne tem que morrer. Ela tem que dar lugar agora a que uma nova vida substitua as suas ações. No livro de de Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: fazei morrer a vossa natureza terrena. Porque os amalequitas, eles representam a nossa carne. Irmão, tem um texto que me fugiu da memória. Perdão, irmãos. Os amalequitas, eles eram filhos de Saul. Eles eram os amalequitas. Quando nós olhamos a origem, a forma como os amalequitas foram gerados, os amalequitas, eles eram filhos de Elifaz. Nós lembramos de Elifaz, aquele amigo de Jó, que ele era neto de Esaú. Os amalequitas, eles eram netos de Esaú. E nós sabemos que Esaú
O que caracteriza Esaú é que ele era profano, ele foi profano e leviano. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Então, os amalequitas, eles representam a nossa carne. Nós não podemos conviver com a nossa carne. O decreto do Senhor para a nossa carne é que ela tem que ser crucificada. Nós não podemos conviver com a nossa carne naturalmente, porque ela vai influenciar e vai determinar as nossas ações e a nossa forma de viver. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que a carne ela é inimiga de Deus. A carne ela é inimiga de Deus. Você já reparou que todas as vezes que você tenta se consagrar ao Senhor, você tenta se dedicar ao Senhor, a sua carne se levanta furiosamente para lhe impedir de que você consiga viver uma vida de consagração, de que nós consigamos viver uma vida santa, que nós consigamos viver uma vida pura. Então, irmãos, para que nós consigamos viver uma vida vencedora, nós possamos ser vencedores, é necessário que a nossa carne morra primeiro. E a mortificação de nossa carne, ela acontece quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos após o nosso Senhor. Nós não podemos ter uma vivência pacífica com a nossa carne, porque a nossa carne certamente nos imporá derrotas e não nos permitirá obedecer o Senhor e, consequentemente, viver a realidade do reino. Mas o mais interessante é que quando o Senhor começa a falar deste assunto, a gente percebe aqui que o que vai caracterizar a vida de Saul é uma vida de desobediência. Saul era um homem que tomou várias ações independentes da vontade do Senhor. Ele não ouviu a voz do Senhor. Ele não seguiu o mandamento do Senhor. E ele fracassou por conta disso. E aí o Senhor faz com que Saul perca o trono. Ele perde o reino por causa da sua desobediência. E aí o Senhor ordena que Samuel vá até a casa de Jessé, o belemita, e lá ele unja um dos seus filhos como rei de Israel. E aí a gente lembra, né, que a unção de Davi, né, a gente se lembra que Davi é o que nós podemos chamar de o mais improvável dos filhos de Jessé para se tornar rei de Israel. A gente lembra que Jessé vai na casa de Saul e ele chama todos os filhos de Jessé. Ele diz assim: olha, chame os seus filhos, porque nós não nos assentaremos para comer sem que primeiro eu unja um dentre os seus filhos como rei de Israel. E aí Jessé chama 7 dos seus filhos e ele faz passar diante de Samuel todos os 7 filhos. Jessé faz passar diante de Samuel todos os seus 7 filhos. Ele pergunta, e o Senhor está no interior de Samuel dizendo: não é esse, também não é esse, também não é esse. E aí Samuel pergunta para ele: já acabaram os seus filhos? Ele diz: não, ainda tem um lá no deserto. Você percebe, irmão, que a atitude de Jessé, o pai de Davi, foi uma atitude de desprezo para com o rei Davi. Ele sequer considerou Davi como um de seus filhos. Isso faz com que muitos eruditos acreditem que, muito provavelmente, Davi fosse um filho bastardo, fosse um filho de Jessé com alguma concubina, que ele não considerava como um dos seus filhos. Então o menino está lá no deserto participando. E é exatamente esse, o desprezado pelo seu pai Jessé, que o Senhor chama para se tornar o rei de Israel. Agora, o que é que Deus quer falar para nós? O que é que o Senhor quer falar para nós quando Ele permite que o mais improvável dos filhos de Jessé se torne o rei de Israel? A gente se lembra que no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que, 1 Coríntios 1:26, Paulo diz assim: irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos,
nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para envergonhar aquelas que são. Então, Davi pode perfeitamente ser classificado como as coisas loucas deste mundo, as fracas, as humildes, as desprezadas e aquilo que não é nada, para envergonhar aquilo que é alguma coisa para este mundo. E quando nós falamos isso da vida de Davi, irmão, nós temos que dizer esta verdade acerca de nós mesmos. Todos nós que estamos aqui somos considerados do ponto de vista do mundo como loucos, como fracos, como humildes, como desprezíveis. Mas o extraordinário de tudo isso é que a Bíblia diz em Colossenses que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestos juntamente com Ele em glória. Aquilo que o mundo considera hoje como desprezível, um dia os olhos do mundo serão abertos para ver que a esses desprezíveis Deus glorificou. Deus pegou um homem desprezado, como o rei Davi, e transformou ele em rei de Israel. E você repara que Davi, embora tinha uma série de limitações, uma série de fraquezas, uma série de coisas que nós podemos considerar como coisas desprezíveis, e Deus transformou Davi num homem segundo o coração de Deus, que fez coisas extraordinárias para o Senhor. Então, a realidade do reino é que o que vai nos tornar vencedores não é o quão virtuoso nós somos, mas é no que o Senhor nos transformará. Nenhum de nós, irmãos, do ponto de vista de Deus, tem condições de reinar com Cristo. Nenhum de nós tem capacidade de experimentar esta glória. Nós iremos reinar com Cristo porque Deus, na sua infinita bondade, está trabalhando a vida do seu Filho em nós. É isso que nos tornará os vencedores. Mas existe um lado da nossa responsabilidade nesse relacionamento com Deus, que é o lado da obediência. E foi exatamente nesse lado que Saul fracassou, e foi exatamente nesse lado que o rei Davi venceu. Porque Davi, embora Davi tinha fracassos, Davi tinha derrotas, tinha defeitos, tinha falhas, mas aquilo que para Deus era mais elevado, que era a sua obediência, nesse aspecto o rei Davi, ele foi um vencedor. Então, meus irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 17 de 1 Samuel, nós vemos aquela guerra entre aquela guerra entre Israel e os filisteus. Naquela guerra entre Israel e os filisteus, a gente vê a nação de Israel atemorizada, né? O povo de Israel com medo de guerrear contra contra Golias, os soldados de Israel com medo, os homens tremendo daquele guerreiro alto, forte, poderoso, que a Bíblia diz que o eixo da sua lança era como o eixo de um tecelão, né? Fala isso porque pesava 8 quilos, então ele era um homem muito alto e muito forte, e estava lá o povo de Israel no meio daquele arraial, com medo de enfrentar aquele guerreiro. E aí desce Davi para levar um lanche para os seus irmãos, e quando ele chega lá, ele ouve o Golias proferindo palavras de ofensa contra Israel e contra o Senhor. No capítulo 17 de 1 Samuel 17, versículo 26, diz o seguinte, versículo 33, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, diz o seguinte: porém Saul disse a Davi contra os filisteus não poderá ir para pelejar contra ele,
pois tu ainda é moço e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Quando Davi, irmão, se propôs a enfrentar Golias, humanamente falando, Saul olhou para Davi e disse assim: Davi, você é só um menino. Que condições você tem de enfrentar esse guerreiro? Esse homem, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Provavelmente você não era nem nascido ainda quando esse homem já estava nos campos de batalha. Então, você percebe, irmão, que humanamente falando, Davi era como nós, ele era um fraco. Ele não tinha a menor condição de enfrentar aquela guerra. Mas aí, irmão, interessante, tem uma coisa interessante nos versículos seguintes. No versículo 34, o rei Davi diz o seguinte: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí, pois, após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Irmão, Davi é um homem que, embora tinha fraquezas, tinha limitações, tinha incapacidades, Davi também tinha vitórias secretas na sua caminhada com o Senhor. E isso mostra que para nós termos vitória secreta, nós precisamos ter uma vida com o Senhor. Todos nós que somos chamados um dia a participar do reino quando o nosso Senhor Jesus voltar, todos nós que somos chamados a participar desta glória, precisamos agora ter uma vida secreta com o Senhor. Quem olha para nós assim, aquela pessoa ali vai reinar com Cristo? Aquele ali que vai reinar com Cristo? Aquele outro ali? Quer dizer que, humanamente falando, nós não somos as pessoas mais improváveis para participar desta glória. Mas, irmão, não esqueça, nós não vamos reinar com Cristo porque nós somos alguma coisa. Se nós vamos reinar com Cristo, é por causa do próprio Cristo em nós. Mas para isso nós precisamos ter aquela vida falada pelo Senhor, aquela vida secreta, que Jesus falou assim, ó: entra no teu quarto em secreto e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Davi era um homem que tinha vitórias secretas. O que Davi fez lá no campo para proteger aquelas ovelhas, ninguém viu, somente Deus viu. O zelo de Davi, arriscando a sua vida para proteger meia dúzia de ovelhas. Aquilo eram as vitórias secretas do rei Davi. Todos nós. E repare que Davi, ele só contou isso, Davi só relatou isso ao rei, porque o rei disse assim: Davi, você não tem a menor condições de lutar contra o rei. É interessante quando nós estudamos, por exemplo, quando nós lemos o livro de Juízes, nós vemos o rei, nós vemos aquela experiência de Sansão. Sansão era um homem que ele tinha um segredo espiritual. Todo vencedor, ele tem que ter um segredo espiritual. E esse segredo espiritual é uma realidade entre ele e o Senhor. É algo que não é público, é algo que ele não conta publicamente, é algo que somente ele e o Senhor sabem. A gente lembra que o segredo espiritual de Sansão, o segredo do seu poder, o segredo da sua força, estava nos seus cabelos, estava na sua consagração, estava no seu voto de Nazireu ao Senhor. E aí Sansão, a Bíblia diz que ele matou quantos filisteus com uma queixada de jumento? Ele matou quantos? 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Amarraram Sansão rompeu aquelas cordas como se fossem linhas de costura. E qual era o segredo do poder de Sansão? O segredo dele era a sua vida consagrada. Era isso que tornava aquele homem tão poderoso do ponto de vista espiritual. Então o fato de Davi ter vencido aquelas ovelhas, vencido o leão e o urso, era a sua vida com o Senhor. E aí
Davi diz para o rei Saul que ele tinha lutado contra a ovelha, contra o leão e o urso, matou o leão e o urso para proteger aquelas meia dúzia de ovelhas. E aí, no versículo 37, Davi diz assim, ó: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Percebe, irmão, que embora Davi venceu aqueles dois animais selvagens, a confiança dele não estava em si mesmo. Nessa caminhada, irmão, quando nós olhamos para nós mesmos, se nós olharmos para nós mesmos, nós paramos de caminhar. Mas se nós olharmos para o Senhor, nós vamos avançar e nós teremos vencedores. Davi venceu o leão e o urso porque ele olhava para o Senhor. Nós precisamos olhar, irmão, continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu acho maravilhoso aquela experiência do Novo Testamento, quando naquela madrugada os discípulos estavam no mar da Galileia, e aí o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos pensaram que era um fantasma. E aí começaram a gritar, e o Senhor Jesus disse para eles: não tema, sou eu. E aí Pedro disse assim: Senhor, ordena que eu vá ter contigo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, não é assim que diz? Romanos capítulo 10. E aí Pedro ouviu o Senhor Jesus dizer: vem. E aí Pedro saiu de dentro do barco e começou a andar sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as águas. Só que o texto diz que Pedro, ele começou a reparar o tamanho das ondas e a força do vento, e ele começou a naufragar. E ele disse: Senhor, salva-me. E aí Jesus tomou Pedro pelas mãos e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmão, por que Pedro naufragou? Por que Pedro naufragou, irmão? Se ele já estava experimentando o milagre, se ele já estava experimentando a vitória, por que ele naufragou? Sabe por quê, irmão? Porque ele quebrou um princípio simples da vida de fé. Você sabe qual é o princípio? Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Foi nisso que Pedro falhou. Esse é o princípio da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Irmão, se nós, filhos de Deus, na nossa caminhada com o Senhor, na nossa jornada com Ele, tirarmos os olhos do Senhor e colocarmos nas circunstâncias, no tamanho das ondas, da força do vento, nós iremos naufragar, nós iremos ser derrotados. Nós não seremos os vencedores de Apocalipse 2 e 3. Deus quer gerar, irmãos, uma safra de vencedores. O irmão Stephen Cole disse que o chamado para vencedores é o último chamado do Senhor para a sua igreja. Mas para nós sermos vencedores, nós precisamos aplicar esses princípios da vida espiritual. Olhar firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Davi, ele não quebrou esse princípio, ele olhou para o Senhor. No versículo 37 ele diz assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e o Senhor seja contigo. E aí nós conhecemos a história. No versículo 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e pôs sobre a sua cabeça, um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada. Obrigado, meu irmão. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Irmão, ao longo da nossa caminhada nós vamos enfrentar muitas batalhas, muitas guerras das mais diversas naturezas, conjugais, financeiras, de saúde, da nossa própria consagração ao Senhor. Mas Deus, Ele proveu para nós, os seus filhos, os seus próprios recursos que estão baseados na sua própria natureza, que estão baseados na sua própria vida,
que estão baseados na vida do seu Filho, Jesus, através do Espírito Santo. E se nós tentarmos criar métodos humanos para podermos vencer as nossas lutas, nós vamos fracassar. Quando o rei Saul entrega ao rei Davi, quando ele entrega para Davi a sua armadura, ele veste a armadura, ele não consegue nem andar com a armadura. Sabe por quê, irmão? A armadura representa os métodos humanos para enfrentar a batalha. Mas a Bíblia diz, irmão, que as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quando nós estamos enfrentando guerras, irmão, nós precisamos usar as armas do Senhor, não as nossas próprias armas. Então Davi, ele vestiu aquela armadura, ele não conseguiu sequer se mexer com ela. Davi não conseguiu se mexer com a armadura e ele tirou a armadura. Aquela armadura que Davi não conseguiu andar, era como se Deus estivesse dizendo assim: Davi, se você enfrentar Golias com essa armadura, você será derrotado, você será morto, a sua vida será encerrada nessa batalha. Então Davi tirou aquela armadura. E aí, quais foram as armas que Davi usou? Davi usou uma espada, irmão, contra Golias? Davi usou lanças, escudos? Não. Eu acho que quando Golias viu Davi pegar aquelas 5 pedrinhas lisas e colocar na sua funda, Golias deve ter dado risada, né? Olhou para Davi, aquele menino franzino, insignificante, e deve ter dado risada, né? O Golias. Aí o texto continua e diz assim, ó, versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Foi-se chegando o filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Irmão, o nosso adversário, obviamente que ele vai rir de nós, da nossa fraqueza. E se nós estivermos baseados e confiados na nossa própria força, nas nossas próprias armas, nos nossos próprios recursos, o inimigo vai nos derrotar. Você sabe que Deus, ele opera de modo extraordinário em nossas vidas quando todos os nossos recursos humanos se esgotam. Aí Deus entra na nossa história e opera milagres. Quando já não tem mais jeito para o homem, eu acho maravilhoso quando o Senhor Jesus diz assim, ó: olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. As aves dos céus, elas não semeiam nem fiam, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Olhai os lírios do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no forno. E eu te digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. O que o Senhor Jesus, irmãos, está querendo dizer quando ele diz isso? Ele diz que nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. É que nós devemos depositar no Senhor toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Nós devemos aprender o princípio de descansar no Senhor. É difícil às vezes para nós descansarmos do Senhor, né? Mas nós precisamos, irmão, aprender esta lição e entrar nessa experiência. É maravilhoso quando o Senhor Jesus, naquela situação, lá em Marcos capítulo 4, Jesus diz para os discípulos assim, ó: passai para o outro lado, para outra margem do mar, o mar da Galileia. E quando eles chegam do outro lado, a Bíblia diz que eles foram tomados por uma tempestade. Jesus estava dormindo na polpa do barco, com a cabeça reclinada sobre um travesseiro. E aí o texto diz que o barco começou a encher de água,
E os discípulos começavam a tentar tirar aquela água de dentro do barco. Quando eles não conseguiram mais, eles gritaram e disseram assim: Senhor, não te importa que pereçamos, salva-nos. E Jesus desperta do sono e diz: aquieta-te. E a tempestade cessa. E quando a tempestade cessa, Jesus se volta para os seus discípulos e diz o que para eles? Alguém lembra? O que é que o Senhor diz para os seus discípulos? Ele diz de novo: homens de pouca fé, por que duvidaste? Por que sois tímidos? Então, aquela experiência, irmãos, aquela experiência do barco, da tempestade no meio do no mar da Galileia, aquela tempestade, o Senhor Jesus, ele permitiu que os discípulos entrassem nela de maneira proposital. E de maneira proposital, Jesus dormiu no meio daquela tempestade, exatamente porque ele queria ensinar aos seus discípulos uma lição. Jesus queria ensinar aos seus discípulos a lição de descansar no meio da tempestade. Irmão, quando você está enfrentando lutas, você consegue descansar? Eu não tenho dinheiro nenhum, você precisa pagar contas, você não tem recurso nenhum, você descansa ou você fica preocupado? Humanamente falando, nós ficamos preocupados, né? Às vezes nós ficamos até angustiados, não é mesmo? Mas o Senhor está nos chamando para o contrário. O Senhor está nos chamando para, quando as tempestades estiverem ribombando sobre a nossa cabeça, nós precisamos aprender, assim como o Senhor estava dormindo, descansando no meio da tempestade, nós precisamos descansar também. Essa é a lição que o Senhor Jesus está nos ensinando. O rei Davi aqui, irmão, ele estava enfrentando um inimigo muito maior, muito mais forte, muito mais experiente do que ele. E humanamente falando, Davi não tinha nenhuma condição de vencer Golias. Mas para a glória de Deus, pelo milagre do Senhor, o rei Davi venceu Golias. Aí o versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em um nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a terra, toda esta multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então, irmão, esse texto nos mostra que a vitória de Davi sobre Golias foi nada mais, nada menos, pura e simplesmente um milagre do Senhor. E esse milagre, irmão, ele tem que acontecer na nossa vida todos os dias. Nós temos que olhar para as nossas vidas e ver que nós não temos recursos para sermos vencedores, para enfrentar os nossos gigantes, para enfrentar os nossos inimigos, mas nós temos o Senhor. E o Senhor é o mais poderoso e inigualável recurso que qualquer pessoa pode ter.
Mas para nós usarmos os recursos do Senhor, é necessário que um princípio fundamental do relacionamento com Deus, ele cresça de maneira progressiva em nossa vida, que é a fé. A nossa fé no Senhor, ela tem que crescer. Quando nós lemos o Novo Testamento, irmão, nós vemos que o Senhor, ele está muito preocupado. Me permita usar essa expressão. O Senhor Jesus, ele está muito preocupado com o tamanho da nossa fé. O Senhor, ele fala para os seus discípulos, ele repreende os seus discípulos algumas vezes, e ele fala assim sobre a pequenez da vossa fé. Deus não está satisfeito quando a nossa fé é uma fé pequena. A satisfação do Senhor é quando a nossa fé, ela cresce de maneira progressiva. É interessante que no Novo Testamento a gente vê algumas experiências que algumas pessoas tiveram com o Senhor Jesus. Eu mencionei aqui a experiência de Pedro, naquela situação do barco, em que o Senhor Jesus, ele diz para ele: Pedro, vem. E aí Pedro tira os olhos do Senhor, e Pedro começa a naufragar, e Jesus diz a ele: homem de pouca fé, por que você duvidou? E aí a gente tem aquela experiência mais tarde daquela mulher Sirofenícia, aquela mulher gentia, que tinha uma filha que era endemoniada. E aí aquela mulher vem atrás de Davi dizendo assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não responde nada àquela mulher, ele não diz nada para ele, não dá nenhuma resposta para aquela mulher. E os discípulos ficam mandando aquela mulher embora. E aí Jesus diz assim para ela: eu não posso tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí aquela mulher diz assim: sim, Senhor, mas eles podem comer das migalhas que caem da mesa. Irmão, aquela mulher, como uma gentia, ela se dirigiu a Jesus da forma errada. Ela não podia se dirigir a ele como filho de Davi. Esse era um título judaico. Ela não podia se dirigir a ele, era uma mulher sirofenícia. Repare que o Espírito Santo faz questão de dizer que aquela mulher era uma mulher cananeia. Ela era uma mulher fenícia, ela não podia. Ela tinha de se dirigir a ele como Senhor, e o Senhor não dá atenção a ela. A gente vai lembrar que Deus, ele tem uma aliança com Davi, que é uma aliança nacional, é uma aliança para a nação. O Senhor diz assim para Davi: no seu descendente eu te darei um filho, e ele se sentará no seu trono e governará a nação para sempre. Jesus é filho de Davi. Essa é uma aliança nacional. Mas o Senhor também tem uma aliança com Abraão, e essa aliança com Abraão é uma aliança universal. Porque o Senhor diz assim para Abraão: no seu descendente serão benditas todas as famílias da terra. Então nós, que somos gentios, que somos brasileiros, graças a Deus pertencemos a Jesus, baseado nessa aliança, nessa promessa que o Senhor fez a Abraão. Então a mulher sirofenícia, ela vem chamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor não responde para ela. Mas quando ela diz: sim, Senhor, mas eles podem comer das migalhas que caem da sua mesa, o Senhor diz assim: mulher, grande é esta tua fé, vai, porque a tua filha está liberta. Irmão, repare que o Senhor, diferentemente de Pedro, ele diz que a fé daquela mulher era uma fé grande. Aquela mulher, ela não desistiu, mesmo o Senhor não lhe respondendo. Primeira vez que ela clamou, ela continuou perseverando em clamar. Quantas vezes nós oramos, clamamos, o Senhor não nos responde como nós queremos, ou não nos responde no nosso próprio tempo, e nós desistimos, abandonamos. E aquela mulher, ela perseverou em continuar clamando ao Senhor: sim, Senhor, mas eles podem comer das migalhas. E o Senhor disse que a fé daquela mulher era uma fé grande. Grande é esta tua fé. E aquela mulher experimentou o milagre da libertação da sua filha, porque ela perseverou na fé. Nós estamos felizes, né? Nós estávamos perseverando esses dias todo esse tempo pelo nosso irmão Beto. Nosso irmão Beto operou ontem. Nosso irmão Beto estava perdendo as suas vistas por causa de um tumor no cérebro, e nós estávamos perseverando em oração. Eu fiquei feliz demais. Domingo passado estávamos na reunião, quando o Beto foi lá na frente e disse assim: irmãos, minha vista voltou 100%. Eu disse: glória a Deus. Aí Luciano falou assim: irmão, ele vai operar se o médico, a nossa fé, a gente crê que se Beto pode chegar lá e o médico vai dizer: não precisa mais operar. Mas foi a vontade do Senhor que ele operasse, e a cirurgia foi um sucesso. Graças a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É o milagre da fé.
Muitos consideram isso como coisa de pouca monta, irmão. Muitos consideram que isso não é importante. Muitos começam a orar, muitas vezes não vê os milagres acontecer e desistem do Senhor. Desistem de continuar crendo. E você sabe o que acontece conosco, irmão, quando nós desistimos de continuar crendo? Nós somos derrotados. Nós saímos fracassados da experiência espiritual do nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos aprender, irmão, que a perseverança tem que ser um princípio que tem que governar o nosso relacionamento com o Senhor. Não podemos desistir. Olha, eu estou orando há um mês, estou orando há um... Irmão, eu me lembro que o irmão George Miller, ele contou, no final de sua vida, ele deu um testemunho de que ele orou 40 anos pelos seus amigos, para que ele se convertesse ao Senhor. 40 anos, se não me engano, ele tinha uma lista, se eu não me engano, se não me foge a memória, eram 70 amigos que ele tinha. E ao longo de 40 anos, George Miller orou por seus amigos, e desses 70 amigos, quase todos tinham se convertido, apenas 2 não tinham se convertido. E a história diz que no dia da morte de George Miller, um desses seus amigos se converteu ao Senhor. No dia da morte dele. 2 dias depois da morte de George Miller, aquele último amigo que ele orou por 40 anos, havia aceitado Jesus como seu Salvador. 40 anos. Às vezes, irmãos, nós oramos por uma semana e desistimos. E saímos fracassados. Nós não devemos desistir tão facilmente, irmão. Nós devemos ser como essa mulher sirofenícia, devemos perseverar. Agora, o mais interessante é que existe uma outra experiência no Novo Testamento, que é impressionante, uma outra experiência de fé, de uma pessoa que também não era um judeu, era um gentio. Aquele centurião romano, aquele centurião se aproxima do Senhor e diz assim: Senhor, cura o meu servo, porque ele está gravemente enfermo. Mas eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Apenas manda como uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também sou homem, sujeito à autoridade. Estou sujeito à autoridade do imperador. E eu também tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Digo a esse vai, ele vai. E digo àquele vem, ele vem. E o Senhor Jesus, ele fica impressionado com a fé daquele homem. E ele diz assim: nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. E diz assim para aquele homem: vai, porque o teu servo está curado. Então, irmãos, a nossa experiência de fé, ela precisa mudar. Nós precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Você se lembra que um dia os discípulos, Pedro falou assim: Senhor, aumenta-nos a fé. E Jesus falou assim para os discípulos: em verdade vos digo que se você tiver fé como um grão de mostarda, não somente vocês farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se aos montes disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá diante dos seus olhos. Você já viu um grão de mostarda, irmão? Você já viu? Você já olhou na internet? Se você ainda não teve a oportunidade de pegar na sua mão um grão de mostarda, depois dê uma olhadinha na internet para você ver. Um grão de mostarda do lado de um grão de arroz. Um grão de mostarda, irmão, é como se fosse do tamanho da cabeça de um alfinete. É um negocinho insignificante. Jesus está dizendo que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Ele operará milagres extraordinários em nossa vida. Irmão, o rei Davi, ele era um homem simples e cheio de fraquezas, assim como todos nós somos, cheio de fraquezas. E nós precisamos permitir que Deus opere o crescimento e o desenvolvimento progressivo de nossa fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitos de nós somos derrotados na nossa caminhada com Deus, porque nós fracassamos na nossa experiência de continuar confiando no Senhor. Tem um texto maravilhoso no livro de 2 Coríntios capítulo 12. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, irmão. Segundo Coríntios capítulo 12 diz o seguinte, você conhece esse texto. Segundo Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo,
ele conta uma experiência que ele teve. Paulo, ele diz assim, a gente já está finalizando, irmão. 5 Coríntios 12. O apóstolo Paulo, ele conta de uma experiência que ele teve. Ele diz que ele conhece um homem em Cristo. Vamos ler o texto? 2 Coríntios 12, vamos lá. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto-me um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmão, Paulo teve uma experiência extraordinária, né? Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu e ouviu coisas extraordinárias, coisas que ele diz que não existem palavras humanas para explicar, coisas inefáveis. Aí ele disse que o Senhor colocou nele um espinho na sua carne para que ele não ficasse soberbo com essa experiência. Ele pediu 3 vezes ao Senhor que tirasse aquele espinho da sua carne, que a gente não sabe com clareza que espinho era esse. Mas o Senhor disse assim para Paulo: Paulo, ele disse assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nessa experiência, o apóstolo Paulo, ele aprendeu uma lição, talvez uma das lições mais importantes de sua vida. Paulo aprendeu que o poder de Deus, ele se manifesta nas nossas fraquezas. Quando nós somos fracos, derrotados, cheios de limitações, então é aí que o poder de Deus se manifesta. Ele disse que rogou ao Senhor 3 vezes para que eu afastasse de mim. Roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. E geralmente as nossas fraquezas nos humilham. As nossas fraquezas nos humilham. Mas nós temos que começar a enxergar as nossas fraquezas com os olhos da fé. Nós precisamos começar a olhar para as nossas fraquezas como o meio pelo qual Deus manifestará o seu poder. Depois que Paulo vivenciou essa experiência, ele passou a dizer assim: eu agora tenho prazer nas minhas fraquezas. Você tem prazer em suas fraquezas, irmãos? Você tem? Nossas fraquezas nos humilham, né? Paulo passou a ter prazer nas suas fraquezas. Ele disse: agora, pois, eu tenho prazer nas minhas fraquezas. Ele diz assim, ó: de boa vontade, pois, tenho prazer nas fraquezas. No versículo 9: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Você sente prazer, irmão, quando alguém te injuria? Você sente prazer quando alguém te ofende, te insulta, te diz um bocado de coisa? Nós não gostamos, né? O que é que se manifesta na nossa natureza? A vontade de reagir, de responder à altura, não é assim? Não é assim? Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmão, é que nesta hora tem que se manifestar o poder da vida mansa do Senhor. A natureza do Cordeiro tem que se manifestar em nós.
Paulo diz: pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades. Você tem prazer nas suas necessidades? Quando há contas a pagar e nós não temos dinheiro para pagar? Ninguém tem, né? Mas nós temos que aprender, irmão, que Deus, Ele quer manifestar o seu poder nas nossas necessidades. Nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Sabe o que é isso aqui, irmão? Em outras palavras, você sabe o que é essa experiência de Paulo? É o segredo da vida vitoriosa. O segredo da vida vitoriosa, irmão, é que Cristo que tem que viver no nosso lugar. Nós temos que dar lugar a que Cristo viva em nosso lugar. E você vai perceber na palavra de Deus que isso aqui não foi apenas a experiência de Paulo. Isso é um princípio da vida espiritual. A fraqueza, o poder se manifestar através das fraquezas, é um princípio da vida espiritual. Preste atenção, leia comigo 1 Coríntios 15, 43. 1 Coríntios capítulo 15, só para a gente finalizar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 43. Diz assim, ó: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Paulo está falando aqui da ressurreição. A gente sabe que no capítulo 15 ele está falando da ressurreição. Quando nós olhamos para a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo jamais imaginava que Jesus Cristo o venceria em fraqueza, na cruz. A cruz, humanamente falando, do nosso ponto de vista humano, a cruz, irmão, ela não é um lugar de vitória. Quando os romanos pegavam as pessoas e crucificavam, as pessoas que se levantavam contra o Império Romano, aquelas pessoas que eram crucificadas eram vistas como as pessoas que foram subjugadas pelo Império Romano, pelo poder de Roma. Então quem olhava para Cristo na cruz jamais imaginaria que ali era o lugar da vitória, diria: ali é o lugar da derrota. Ele foi crucificado, ele está derrotado, mas não era. Ali era o lugar da vitória, porque a Bíblia diz em Colossenses que o Senhor Jesus Cristo triunfou sobre principados e potestades e o expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo não imaginava. O diabo usou Judas para vender o Senhor Jesus. O diabo usou os judeus para acusarem o Senhor Jesus naquele julgamento do Sinédrio. O diabo usou os romanos para levarem o Senhor até o Gólgota e para ali crucificarem o Senhor. Só que o diabo não sabia que tudo que ele estava fazendo contra o Senhor era, na verdade, contra ele mesmo. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que se os poderosos desta época tivessem conhecido a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então o Senhor Jesus, ele venceu o diabo em fraqueza. O diabo não sabia que era na cruz, que a cruz seria a sua derrota. Ele foi derrotado exatamente no lugar que ele menos imaginava, aquele lugar que ele estava achando: estou vencendo, já consegui prender ele, agora já consegui que ele seja julgado no Sinédrio, já consegui que ele caia na mão dos romanos, agora pronto, agora eu derroto ele. Desde os tempos remotos, desde Gênesis que eu estou atrás dele. Mas ele não imaginava, irmão, que no Calvário ele, o diabo, seria derrotado. Então, irmão, o Senhor Jesus, ele venceu em fraqueza. Tem um outro texto, irmão, 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. Paulo diz assim, ó: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Está vendo, irmão? Paulo está dizendo: nós também somos fracos. Você quer ser fraco, você quer ser forte, ou você quer ser fraco nessa experiência, irmão? Depois que nós descobrimos pela palavra de Deus que
que o correto é ser fraco no Senhor e não forte, todos nós vamos dizer assim: Senhor, obrigado pelas minhas fraquezas, porque é através delas que o Senhor manifesta o seu poder. Em Hebreus capítulo 11, irmão, versículo 34. Hebreus 11, versículo 34. Diz o seguinte, Hebreus 11, 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram fuga a exército de estrangeiros. Está vendo, irmão? Tudo isso aqui, a gente sabe que esse capítulo 11 está falando dos heróis da fé. Tudo que esses homens fizeram, não fizeram por causa de suas virtudes, dos seus recursos, das suas experiências, da sua inteligência. Tudo que eles fizeram, todas as vitórias que alcançaram pelo poder do Senhor, porque eles aprenderam a ser fracos. Nós precisamos, irmão, aprender que nós somos fracos. Deus não nos chamou para ser fortes, não, irmão. Deus nos chamou para que através das nossas fraquezas Ele manifeste o seu poder. Então, irmão, aquelas pessoas que irão vencer, os vencedores de Apocalipse 2 e 3, quando nós estudamos sobre os vencedores, nós vemos que toda a Bíblia fala dos vencedores, toda a palavra de Deus fala dos vencedores. E os vencedores não eram pessoas que eram fortes, eram pessoas que eram fracas. Quando nós vemos ali, no livro de Josué, quando aqueles 12 espias são enviados para espiar a terra, 12 espias, 10 voltam difamando a terra, 10 voltam falando mal da terra, 10 voltam tentando plantar incredulidade no coração do povo. Mas aqueles dois, Josué e Caleb, disseram: não, tem gigantes na terra mesmo, mas subamos e comamos gigantes como pães. Aqueles dois homens, Josué e Caleb, eles eram os vencedores daquela experiência. Mas a vitória que eles obtiveram estava baseada em confiar no Senhor. A gente se lembra da experiência daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram para Nabucodonosor: nós não vamos nos curvar diante da sua imagem. E aí o homem fica furioso, manda acender a fornalha ardente, e aqueles 3 homens são lançados dentro da fornalha ardente. E você vai lembrar que muito provavelmente havia na Babilônia, tinha descido para a Babilônia exilado, entre 2 e 3 milhões de judeus estavam lá na Babilônia. E somente 3 judeus não se curvaram diante daquela estátua, que foram exatamente os 3 que foram lançados na fornalha: Sadraque, Mesaque e Abednego, ou pelos seus nomes judaicos, Misael, Hananias e Azarias. Eles foram jogados na fornalha, caíram na fornalha, estavam lá, fornalha lá pegando fogo, e eles lá de boa dentro da fornalha. E aí quando Nabucodonosor viu, ele viu um 4º homem na fornalha, um 4º ser com um aspecto glorioso, um aspecto divino, e ele mandou tirar aqueles 3 homens da fornalha. Aqueles 3 homens eram melhor que eu e você em alguma coisa, irmão? A carne deles era melhor que a nossa? A carne deles era capaz de suportar o calor da fornalha? Não, eles eram humanos igual a nós. Só que aqueles homens aprenderam a confiar no Senhor, e eles venceram pelo poder de Deus. Está lá em Apocalipse 12, né? Quando fala dos vencedores, eles pois o venceram, não é porque eles eram maravilhosos, porque eles eram virtuosos. Não, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, eles não amaram a própria vida. Os vencedores, irmão, os vencedores de Apocalipse 2 e 3 são pessoas simples, fracas, cheias de fraquezas como eu e você. Ninguém acha que os vencedores daquele dia serão super crentes. Não será. Os vencedores serão pessoas simples, que tiveram uma fé simples no Senhor. Eram pessoas que tinham fraquezas, limitações, mas que confiaram no Senhor. Quando nós olhamos para a experiência, quando Ciro, rei da Pérsia, manda voltar e edificar a casa do Senhor, somente 42 mil judeus voltam para edificar a casa do Senhor. Sabem quem são eles? Os 42 mil que voltaram para edificar a casa do Senhor são os vencedores.
Israel já estava na Babilônia há 70 anos. Aqueles homens já estavam estabelecidos em Israel. Lá eles já tinham provavelmente seus comércios abertos. Lá eles já estavam cultuando a Deus dentro das sinagogas. Por que nós vamos voltar para uma cidade em ruínas para começar uma nação do zero, se eu estou estabelecido aqui na nação mais poderosa do mundo? Mas aqueles homens ouviram a voz do Senhor. Eles tinham uma visão de que o Senhor habitava em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da morada de Deus. E aqueles 42 mil judeus, com todas as dificuldades que eles tiveram, eles subiram para Jerusalém e edificaram a casa do Senhor. Eles são os vencedores. Então, irmão, a Bíblia diz que muitos são chamados. Você vai reparar que os vencedores, você vai ver que eles são sempre a minoria, eles nunca são a maioria. Quando você estuda os vencedores em toda a Bíblia, eles sempre são a minoria. Eles sempre são o remanescente. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nós precisamos, irmão, na nossa geração, ser os vencedores. Mesmo com todas as nossas lutas, com todas as nossas fraquezas, nós precisamos ser os vencedores. Não porque nós tenhamos algum recurso para isso, mas porque nós precisamos continuar confiando no Senhor, mesmo com as nossas dificuldades. Amém, meus irmãos? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós colocamos esse segundo tempo da reunião nas mãos do Senhor, pedindo que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra, nos iluminando, nos exortando, nos corrigindo e gerando fé em nossos corações. A tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, meus irmãos. Jesus é o Senhor.